reality show de bandas na Netflix. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Montando a Banda, o novo reality show da Netflix. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e vamos falar sobre isso. Talvez esse seja o primeiro vídeo nesses quase 10 anos de canal onde eu estou falando sobre um reality show. E talvez isso seja o suficiente para vocês ficarem interessados por esse reality show que fisgou até a pessoa menos engajada em reality que vocês conhecem. Confesso que eu amo alguns reality shows muito específicos. Tive a minha fase de The Voice, tive a minha fase de The X Factor, tive a minha fase de The Glee Project, né? Quem não? Também amava So You Think You Can Dance. Gostava de muitos reality shows na época pré-streaming. Eu acho que era um momento que os reality shows eram um pouco diferentes, né? E eu acho que tinha essa coisa muito forte do ao vivo, que era muito legal e diferente de assistir séries, né? Eu acompanhei muitos anos de The Voice, principalmente por conta do Adam Levine, e obviamente The X Factor por conta de One Direction, enfim, várias coisas aí no meu passado de reality show. Então eu tenho aí alguns reality shows na minha bagagem, mas eu não sou a pessoa mais engajada dos reality shows, até porque normalmente eu tô assistindo qualquer uma das 849 milhões de séries que eu preciso assistir, revendo alguma coisa, então eu acabo não encontrando muito tempo para assistir reality shows. Eu esqueci de um muito importante. Eu era completamente obcecada por America's Next Top Model. Eu acho que esse foi o reality show que eu mais acompanhei por muitos anos, acompanhava muitas temporadas. Inclusive, se fizessem um revival desse reality show, eu acompanharia com certeza. Mas tudo isso são reality shows, né, de canais de TV e não de streamings. No streaming eu acabei não me engajando muito com muitos reality shows. Às vezes até assisti alguns, principalmente quando eles estavam muito na moda. Então assisti alguns episódios de Casamento às Cegas, assisti alguns episódios de Ilhados com a Sogra, mas eu acabo... não vai pra frente o negócio. E aí a Netflix anunciou um reality show de bandas, que já tem o meu nome escrito, entendeu? Já é pra mim, já foi feito pra mim. Resolvi assistir principalmente porque esse reality show foi a última coisa que o Liam Payne gravou, né? Antes dele falecer tragicamente no final do ano passado. Tava curiosa, queria ver como é que tinha sido e fiquei curiosa com a premissa do programa, né? Porque o programa, eu acho que um bom jeito da gente resumir esse programa é uma mistura de Casamento às Cegas com The Voice. Então a ideia é que a gente vai ter as cabines igual a gente tem no Casamento às Cegas, só que quem vai estar lá dentro são cantores e cantoras, e aí eles vão cantar uma música, as pessoas que estão dentro das cabines vão escutar e elas podem dar um like, e aí a partir disso, né, e a partir dos likes que você der e das pessoas que te interessarem, você pode começar a criar bandas. As bandas podem ter de 3 a 5 integrantes e você vai fazendo essas conexões através de tudo isso. Antes da gente começar a falar sobre os específicos, né, do programa, as bandas que foram formadas, os participantes e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre o formato. E, de novo, eu sou uma pessoa que tá vindo, né, de um conhecimento muito grande de um formato de reality show da era pré-streaming. Então eu sei que tem algumas preferências minhas que são muito datadas. Mas, primeiro de tudo, a estrutura desse reality show é muito legal. Eu vejo muito potencial, mas eu confesso que eu me incomodei muito com o jeito que ele foi montado e com a lógica em que as coisas aconteciam ali. Então, primeiro de tudo, né, as audições, vamos chamar assim, né, a parte onde os cantores estão ainda dentro dos cubículos ali, escutando os outros, eu confesso que eu achei um pouco confusa demais, né, porque daí a pessoa podia cantar, eles não colocaram todo mundo cantando, porque tinham acho que 50 pessoas a princípio, e só iam sair 6 bandas, né, de 3 a 5 integrantes, e veja, nenhuma banda teve 5, então a gente tá limitado aí a 4, 3, né, enfim, claramente não ia dar pra todo mundo participar. Só que eu acho que em determinado ponto ficou um pouco confuso essa coisa do quem deu like em quem tinha a possibilidade de se conectar com quem, né? Porque daí então, se eu dei like numa pessoa, eu posso falar com essa pessoa, mas essa pessoa não pode falar comigo. Eu tenho o poder, né, de começar ali. E eu acho que eles não conseguiram explorar isso muito bem no jeito que o negócio foi montado. Porque eu imagino, eram muitas pessoas, muitas audições, muitas conexões, muitas conversas. E a gente tem só 4 episódios nessa dinâmica dessas cabines, né? 4 de 10. Tudo bem, é bastante. Mas eu acho que essa é uma série que poderia ter se beneficiado de ter 20 episódios, né? A gente tinha reality shows que tinham 40 episódios. Eu não sei se a gente precisaria chegar tão longe assim, mas pelo menos uns 20 episódios eu acho que poderia ter ajudado. É lógico, teria que tomar cuidado pra não ficar muito chato esse primeiro momento, mas eu tava meio confusa na hora que estavam montando ali as bandas, e eu acho que
poderia ter sido melhor estruturado. Aí a gente tem a segunda fase, que então as bandas se formam ali, né, dentro da cabine. Então, beleza, você vai ser da minha banda, você da sua banda, ok. Eles apertam o botão, vão então pra apresentação, pra uma apresentação às cegas. Então, eles vão se encontrar pela primeira vez cantando uma música. Achei muito legal essa dinâmica. Aí o programa vai fornecer ali uma música pra eles, e eles cantam e tal. Eu acho que tiveram vários momentos legais ali. E aí ali eles também vão descobrir que a Nicole Scherzinger, que fazia parte da Pussycat Dolls, vai ser a mentora deles, né? E o apresentador é o AJ, que é do Backstreet Boys. Ou seja, né, duas bandas extremamente populares e muito fodas dos últimos anos. Então, muito legal que essas duas pessoas estavam participando. E aí, então, a gente vai entrar na dinâmica já com as bandas formadas. E aí eu sinto que o meu maior problema era o ritmo do programa. É óbvio que a gente tá falando de um programa que é feito pra ser maratonado na Netflix, mas ele foi lançado semanalmente. Então eles lançaram 4, depois 3 episódios, depois 3. E eu fui uma pessoa que acompanhou semanalmente. Então toda semana eu ia lá, principalmente porque eu não queria tomar spoiler. E eu sabia que tinha muita chance de eu tomar spoiler, né? Até da própria Netflix, inclusive, isso aconteceu. E eu sentia que as quebras dos episódios, e principalmente as quebras dos últimos episódios antes da próxima semana, né? Então, na segunda semana foram 3 episódios. Então, a quebra do terceiro episódio dessa segunda semana, ela não... eu acho que faltou um pouco esse elemento da surpresa. Então, muitas vezes, né? A gente tinha um episódio que a gente tinha 6 bandas, aí a gente tinha um episódio que 4 bandas se apresentavam e as outras 2 ficavam pro próximo episódio. Não faz sentido, né? E a gente tá falando da Netflix, então, de repente, tudo bem se os episódios não tiverem exatamente a mesma duração. Porque, afinal de contas, eles que mandam. O negócio vai pra plataforma deles. Você não tem mais o problema de você ter um slot na TV que você tem que preencher aquele tempo determinado, né? Por isso que os episódios de séries e os programas tinham exatamente uma duração. Na Netflix, você não tem mais esse problema, porque tá ali, né? Óbvio que você quer manter uma coisa relativamente homogênea ali, né? Na duração dos episódios, mas... não faz sentido. E aí eu sinto que quebrava um pouco o ritmo da série em si pra mim, né? E de novo, eu tô acostumada com reality shows, os mais clássicos, digamos assim. Por exemplo, America's Next Top Model, que é um reality show que eu acompanhei muito. A gente tinha uma eliminação por episódio, a gente tinha um desafio por episódio, a gente tinha um ensaio fotográfico por episódio. Então a gente tinha coisas que aconteciam ali naqueles episódios e que faziam sentido na dinâmica narrativa. E eu sinto que o Building the Band, ele perde um pouco a lógica narrativa durante os episódios, né? Então a gente tem episódios que parecem um grande Frankenstein de acontecimentos e você não sabe, tá, mas e aí? Quando é que alguém vai ser eliminado? Alguém vai ser eliminado nesse momento? Quantas pessoas vão ser eliminadas? Eu sinto que a logística do reality show ficou um pouco bagunçada ali no meio do negócio e eu confesso que isso me incomodou bastante. É óbvio, eu acho que isso tudo é consertável e melhorável caso seja renovado pra uma segunda temporada, que eu espero que seja, mas eu fiquei extremamente incomodada, tipo assim, eu acho que só no penúltimo episódio que eles realmente fizeram um episódio com essa estrutura mais clássica de, tipo, ter as apresentações e ter uma eliminação e depois entrar na final do programa, né? Mas eu acho que se eles tivessem estruturado melhor, teria feito mais sentido. Porém, eu tive pessoas que assistiram, conhecidos meus amigos assistiram de uma vez, né? Fizeram uma maratona. E na maratona, talvez você nem sinta tanto essa diferença, porque você tá assistindo um atrás do outro, já tem o próximo ali, você vai assistir, etc. E aí, além de tudo isso, né? Dessa questão estrutural do programa, que obviamente é só um problema meu, tá entendendo? Tipo assim, tudo bem. Eu gostaria de ter participado mais ativamente ali do negócio, né? Então, se a gente tá falando de um reality desse tipo, né? A gente tá falando de música, de banda, existe ali um momento onde eles se apresentam pro público. Eu acho que seria muito legal se tivesse, de fato, algo ao vivo, né? Se a final fosse, de fato, ao vivo. Eu acho que a Netflix tem testado alguns programas e algumas coisas ao vivo, né? Se eu não me engano, Casamento às Cegas tem um episódio que é ao vivo. E eu acho que eles poderiam ter feito isso porque, pra mim, as bandas, elas têm exatamente isso. A gente vê vários desafios, várias apresentações, várias coisas, e aí, de repente, tem a final ao vivo, né? Eu acho que isso teria sido muito legal, mas, de novo, também é só uma questão minha, mas é porque eu acho que seria legal também ter a opinião do público geral, do público assistindo e não só do público ali em volta, né? Porque para as eliminações das bandas depois das apresentações ao vivo, o público que estava na arena assistindo
votava na banda, a banda menos votada, as duas menos votadas iam para o bottom two, né, pra eliminação, e aí os jurados votavam, então, qual eles achavam que deveria ficar. E aí também, de novo, né, eu falo mal do Ryan Murphy, mas lá em The Glee Project eu acho que ele tinha uma dinâmica muito legal de bottom two também, onde os participantes tinham que fazer uma nova apresentação, né, apresentar uma música pra ser julgados mais uma vez, né, pra ter um pouco essa última chance, né, e eu acho que isso teria sido muito legal. Isso acontece na final do programa, né, nas duas últimas bandas que ficam, eles fazem uma apresentação e aí, antes de definir, eles fazem uma outra apresentação e aí decide-se quem é o finalista, né? Quem é o vencedor. Eles poderiam mexer um pouco na estrutura do programa, tá entendendo? Eu acho que isso me agradaria mais se a gente fosse pra um lado mais clássico de reality shows, né? Uma coisa que desse um pouco mais de emoção assistindo mesmo, né? Porque eu acho também que algumas decisões das eliminações e tudo mais acabaram ficando bem óbvias também pelo jeito que o reality show é montado, por alguns spoilers que a própria Netflix deu, né? Então a gente teve uma apresentação ao vivo, eram 6 bandas, a gente teve uma apresentação ao vivo de apenas 4, ficou meio na cara quem eram as bandas que seguiriam, né, em frente no programa, sendo que ainda não tinha ido ao ar. Não sei se isso não foi acordado, eu não sei qual é o esquema, por que isso aconteceu, mas aconteceu, né? Algumas coisas ali na estrutura geral do programa que poderiam ser mudadas e que eu acho que melhorariam a qualidade do reality show. Mas agora vamos falar sobre o que vocês querem saber, que são as bandas, né? Vamos falar sobre as bandas. A gente tem 6 bandas que foram formadas. Eu, inclusive, nas minhas redes sociais, soltei já um ranking das bandas do Building the Band. E eu já sei que eu vou tomar chapisco, eu já sei que vocês vão me cancelar, porque as minhas opiniões são um pouco... Eu não quero dizer polêmicas, porque eu não acho que elas sejam polêmicas. Elas são apenas diferentes do que eu sinto que é a opinião da maioria. Então eu quero saber qual é o ranking de vocês, de todas as bandas do programa. Deixa aqui pra mim nos comentários e depois vai assistir lá o meu vídeo pra gente poder, né, não falar calmamente sobre as nossas escolhas. Então vamos começar falando sobre as minhas 2 bandas da parte de baixo, né, do meu bottom two de bandas. Eu acho que a gente pode começar falando sobre as Siren Society. É uma banda de 4 meninas. Eu confesso que eu adorei a performance delas de Dontcha, foi a performance que elas foram eliminadas, né? Eu gostei muito, eu acho que ali naquele momento elas já estavam mostrando uma coisa que a gente só foi ver de outras bandas na final. Eu acho que ali elas já estavam bem amadurecidas e aí é um pouco isso que eu tô falando, né? Eu não sei se essa é uma impressão só minha, eu não sei se tipo assim, se lá na arena a impressão era outra, né? Porque eu confesso que eu teria mantido elas. Eu acho, inclusive, né, a gente tá falando aqui do episódio 7, que foi o primeiro episódio que a gente teve apresentações ao vivo, né? Então eu vou falar todas as performances desse episódio. Sweet Seduction cantou Emotions, Midnight Till Morning cantou Iris, a Siren Society cantou Dontcha, o Solidified cantou Sure Thing, a Frequency cantou Made For Me e o Season 4 cantou Sweet Love. Talvez nesse momento eu teria eliminado a Frequency ao invés de ter eliminado a Siren Society, porque eu achei a performance delas muito boa, muito boa. Mas, de novo, a gente tem então esse julgamento da audiência ali, né, que talvez tenha tido uma sensação diferente da nossa, da minha, né, particularmente, porque, enfim. Mas também, assim, acho só que elas tinham bastante potencial, gostaria de ter visto elas por mais tempo no programa, é isso que eu tô falando, gostaria de ter visto outras performances delas no programa, né. Mas, enfim, elas saíram, eu achei esse nome pavoroso, tipo assim, se de repente elas tivessem escolhido apenas Sirens, eu estaria mais feliz, porque eu achei Siren Society pavoroso. Mas tudo bem também. E aí agora vamos falar sobre o grupo que deu polêmica, deu o que falar nesse programa, que foram as Sweet Seduction. As Sweet Seductions que são formadas pela Alison, pela Elise e pela Hailey. Assim, gente, durante o momento ali das audições às cegas, né, ali das cabines, já dava pra ver que a Elise e a Alison não iam dar certo, entendeu? Eu sinto que a Alison, ela tomou uma decisão equivocada. Eu, na verdade, fico triste que ela era a pessoa que tinha o poder no final pra formar uma banda, porque eu não gostaria que ela tivesse entrado, porque desde o primeiro episódio, essa menina tava me estressando. Ela tava me estressando, tá entendendo? E aí, eu queria dar uma colher de chá pra ela, porque eu sei que em edição de reality show, né, de programa
programas assim, às vezes existe uma certa manipulação das coisas, ou enfim, cortes específicos de frases e de momentos e etc, que vão colocar uma pessoa pra ela ser meio que a vilã do negócio. E pra mim, ali no começo, eu tava meio tipo assim, tá, vamos ver qual é a da Alison. Não, ela é tão ruim quanto ela apareceu nesses primeiros episódios. Ela me irritou desde o começo, entendeu? Porque ela achava que ela era a última bolacha do pacote. E assim, ela canta bem, mas também não é a última bolacha do pacote, tá entendendo? Ela tinha, então, 2 opções de bandas. Ela decidiu seguir com essa banda com a Elise e a Hailey. E assim, eu acho que teria dado merda de qualquer maneira. Mas, com essas 2 meninas, era o potencial maior de dar errado. Porque claramente a Elise e a Alison já não se deram bem ali no começo, né? Tipo, a Alison falou um negócio que a Elise achou ruim, aí ficou um clima meio esquisito entre elas, tipo assim, gente. E aí eu entendo, né, da parte da Elise e da Hailey que elas querem participar do programa, é óbvio, e a opção delas era fazer a banda com a Alison ou não participar, sair do programa. E considerando quantos seguidores as 2 têm hoje, eu sinto que pra elas valeu super a pena elas terem ficado, mesmo que elas tenham sofrido tortura psicológica nas mãos da Alison nos próximos episódios, né, nos outros episódios. Irritação. Eu senti irritação. E aí, além de tudo, a Alison teve esse plot nada a ver com o Connor da Midnight to Morning. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de Midnight to Morning. Irritadíssima, né? Eu acho que claramente, né, eu acho que elas poderiam ter saído antes, porque essa visão de que elas não estavam agindo como um grupo era muito clara desde o começo, né? A Nicole fala isso em mais de uma ocasião, em que parece que elas estão competindo uma com a outra o tempo inteiro pra ver quem é que vai ser a líder do grupo. E a Alison queria ser a líder do grupo, ela tinha uma opinião assim, ela era extremamente grosseira com as outras meninas, e ela era muito assim, a gente tem que treinar, a gente tem que ser as melhores, nananã. O que até certo ponto, ok, vocês estão no reality show exatamente pra isso, mas sem, né, tipo assim, ferir direitos humanos, e que era o que a Alison fazia constantemente. Então, assim, ela me irritou do começo ao fim, tava na cara que essa banda tava fadada ao fracasso por conta disso, e aí, né, fica aquela coisa, é óbvio que dá a impressão de que os jurados salvaram elas por conta do drama que tava rolando nos bastidores, né, tipo assim, deixaram elas no programa mais tempo por conta disso, sendo que tava na cara que essa banda não iria pra frente. Né, tipo assim, não iria pra frente. Tanto que a Elise já fez um pronunciamento nas redes sociais dela falando que ela nunca mais vai trabalhar com a Alison na vida. Várias questões, tiveram tretas e etc. Mas que ela quer continuar fazendo música, quer seguir nessa carreira, mas que ela não vai voltar a trabalhar com a Alison e o Sweet Seduction não existe mais, né? Então, assim, é óbvio que isso também poderia acontecer, né? Pelo drama, a gente agradece, mas, né, será que a gente precisava passar por isso? Bom, eu já vou aproveitar e já vou engatar, então, pra gente falar sobre a Midnight to Morning. Eu tenho muitas coisas a dizer, né, sobre essa banda, e eu tenho certeza que essas coisas que eu tenho a dizer vão ser opostas do que o que vocês estão pensando, que eles foram a minha banda favorita do programa. Eu acho que desde quando eu comecei a ver a construção dessa banda, eu tava muito curiosa, porque eles têm uma vibe, meio que uma mistura de 5 Seconds of Summer com One Direction, não só por conta do Connor, né, que eu sei que foi carinhosamente apelidado como Harry Styles da Shopee. Eu senti que a dinâmica deles tinha um pouco essa vibe, né, e até pelo fato dos 4 integrantes, então a gente tem o Connor, o Mason, que são os 2 australianos, o Shane e o Zac. Nessa dinâmica dos 4, né, os 4 eles tinham uma pegada bem mais pop rock, um pop rock barra rock, né, e acho que eles até conversaram bastante sobre isso quando eles estavam formando a banda. Isso me deixou muito interessada na banda, né, tipo, obviamente eu adoro música pop, mas eu amo um rockzinho, e aí eu tava muito investida nisso. E aí as minhas frustrações já começaram quando na performance às cegas que eles fizeram quando eles se conhecem, a equipe do programa deu pra eles cantarem uma música do Coldplay. Nada contra, mas eu sinto que os 4, eles estavam indo por uma direção, né, um rock, um emo, uma coisa mais assim, né, uma coisa mais pesada, e eles estão jogando eles pra uma música bem pop, né, uma música que é um pop quase eletrônico do Coldplay, sendo que o Coldplay tem outras músicas que eu acho que poderiam funcionar, inclusive, né, músicas mais antigas do Coldplay, eu acho que poderiam funcionar, poderiam ter funcionado melhor, até porque eu acho que a voz deles combina mais com esse estilo de música. Eu já fiquei bem frustrada. E aí eu sinto que pra mim, apesar do Midnight to Morning claramente ter vários problemas, né, pra mim eu acho que o maior deles foi sempre a escolha das músicas que eles estavam performando. Eu queria entender qual era a lógica de escolhas de músicas, né, quem escolhiam as músicas, eram eles que escolhiam a música, eles tinham uma lista de opções que eles podiam escolher, enfim, gostaria de saber mais sobre isso também, porque eu fiquei um pouco frustrada com isso, e eu acho que eles teriam brilhado muito mais se eles tivessem escolhido músicas
mais no estilo. Então, pra mim, a melhor performance deles foi The Reason, do Hoobastank. Essa performance foi maravilhosa e os juízes falaram isso também, né? E que eu acho que eles conseguiram brilhar muito mais com esse estilo de música. E aí depois, no outro episódio, eles voltaram e cantaram Circles, do Post Malone, que eu adoro, eu acho uma música maravilhosa e eu gostei da versão que eles fizeram, mas eu não acho que essa versão traz as forças, né, deles como banda. Então eu fiquei muito frustrada com a participação deles no programa. Eu não acho que eles deveriam ter ganhado o programa, apesar deles terem a minha torcida, deles serem os meus favoritos. Eu não acho que em momento nenhum eles provaram que eles mereciam estar ali. Eu também não acho que eles mereciam o bottom em todas as performances, né? Então, em todas as performances eles ficaram por último. Quando eles cantaram The Reason, eles definitivamente não mereciam estar no bottom 2. E aí eu fico meio nessa, né? Eu sinto que eles foram uma formação que tinha um potencial muito grande, mas que tava muito distante do que os outros grupos estavam fazendo, e eles acabaram sofrendo por conta disso. Obviamente, adiciona isso o Connor, que é um sem noção, né? Eu não acho que a banda deveria ter expulsado o Connor, ou que eles deveriam ter deixado o Connor sair da banda, nem nada do tipo. Eu acho que o Connor, ele traz uma coisa, apesar de eu achar que em muitos momentos ele se diferencia muito dos outros, né? Eu acho que ele, às vezes, não combina tanto com os outros, e de repente o Thomas, que era brasileiro, apesar de gostar mais de uma coisa, de um estilo de música diferente dele, talvez ele tivesse feito mais sentido ali no grupo em geral, ao invés do Connor. Mas já que a gente tem o Connor, vamos seguir com o Connor. Então eu não acho que ele é totalmente o culpado por tudo que aconteceu, mas assim, ele me estressou naquela situação com a Alison, que tipo, eles falavam, você não pode ficar lá. Ele não chegava pro ensaio, ele tava atrasado, ele tava cansado, ele não entregava nada, tipo assim, go girl, give us nothing. Ele tava essa energia, e aí isso aí me tirou do sério, porque eu sinceramente não poderia ligar menos pra todo esse drama dele com a Alison, e nananana, e esse romance, foda-se, tipo assim, pra mim, eu gostaria de ter visto mais das apresentações, mais ensaios, mais coisas do que ficar vendo essa pataquada dele com a Alison e ele fazendo os outros passarem vergonha. Isso aí foi irritante, irritante. Então assim, não era uma banda fadada ao sucesso dentro do programa, mas é uma banda que eu estarei acompanhando fora do programa, com certeza. Eles vão lançar música, inclusive, agora no começo de agosto. Eu ouvi as prévias já, eu gostei. Então vamos ver, né, qual é que é, se é que tem um potencial aí, mas eu acho que tem, principalmente se eles forem pra um lado mais Hoobastank, assim, por exemplo, mais 5 Seconds of Summer. E agora vamos falar sobre os top 3 melhores bandas do programa, e eu vou começar falando da minha menos favorita, que talvez isso vai chocar vocês, mas a gente tá aqui pra compartilhar, né, e sem julgamentos, que é o Season 4. Antes de você fechar esse vídeo e sair daqui, vamos conversar sobre isso. Assim, foi a primeira banda que foi formada. Eu achei muito legal que é um grupo misto. Eu gostei muito das vozes individuais deles. Eu achei que a personalidade deles combinou, apesar deles, né, visualmente serem muito diferentes. Eu não vejo potencial pra essa banda fora do programa. Eu confesso que a primeira performance deles, fora a performance às cegas que eles fizeram, ali no estúdio, que eles cantaram Somebody That I Used to Know, ali eu já tava assim, meu Deus, não é pra mim, não é pra mim, não acho ruim, de forma alguma. Eles são extremamente talentosos, vozes absurdas, né, e eu acho que eles têm uma vibe que combina muito. Não é o tipo de música que eu gosto. Eu senti um pouco uma vibe meio pressão baixa ali deles, entendeu? Eu assisti eles e pra mim eles poderiam ser o Pentatonix, que é uma banda, né, que tem essa vibe. E assim, eu não acho que tem nada de errado com isso, mas não é pra mim. Ali eu já falei assim, Só que aí, eu acho que a gente entrou em outras questões que me irritaram. A Nicole, desde esse momento, rasgando elogios pra ele, sem esconder a preferência pessoal dela. E aí eu achei que isso não foi legal na dinâmica do programa, de novo. Porque desde aquele episódio eu tava tipo assim, tá, o Season 4 vai ganhar. Sendo que eu achava que ainda tinham outras coisas que poderiam ser legais. E aí eu senti que, durante o resto do programa inteiro, eles entregaram performances tecnicamente maravilhosas, né? Eu acho que eles têm um alcance vocal incrível, eles conseguem mesclar as vozes muito bem. Eu sinto que, tecnicamente, eles estão ali presentes, e isso é muito foda, porque eles são extremamente talentosos todos, mas eu senti que eles ficaram aqui, assim, o programa inteiro,
né? Eles entregavam performances que eram assim, a melhor performance, a melhor performance, a melhor performance, mas meio que eles não evoluíam pra nada além disso. E aí, eu particularmente não consigo ver futuro pro Season 4 fora do programa. Eu posso estar extremamente equivocada, eu não sou dona da verdade, eu não sou uma mega hiper conhecedora de músicas e bandas e etc. Eu gosto de uma forma casual. Não tô falando que a minha opinião é a verdade universal, eu não acho que é. Eu particularmente não iria num show deles. Acho que seria muito legal ver uma performance deles, mas assim, depois da quinta música, eu já estaria meio entediada. Eu acho que eles têm esse estilo muito... é pressão baixa, entendeu? É pressão baixa. E aí, pra mim, isso não funcionaria fora do programa. Isso não seria uma turnê que eu acompanharia. Eu não sei se eu consigo ver eles cantando músicas originais. Eu consigo ver eles fazendo covers, né? Mas eu posso estar completamente errada. Acho que eles podem me surpreender e surpreender outras pessoas também, fazendo músicas muito legais. Então, assim, estarei acompanhando também, porque eu gostei de todas as bandas, então estarei acompanhando todas. Mas, definitivamente não foram os meus favoritos, e o meu terror era eles ganharem o programa. Eu não queria que eles ganhassem o programa. Eu não achava que o Midnight Show Morning ia ganhar, não tinha a menor chance. Mas eu tinha expectativas em outras bandas, então agora a gente vai falar sobre elas. Que são, então, as nossas outras duas bandas que foram pra final também, né? Que é o Solidify / Iconics. Eles postaram depois nas redes sociais que eles vão manter o nome Solidify. Os dois nomes são péssimos, né? Acho que a gente pode concordar com isso, os dois nomes são terríveis, né? Inclusive, eles mudaram o nome porque o Liam comentou que esse nome era ruim. Mas assim, ele comentou no 45 do segundo tempo. Tipo assim, gente, já dava pra ter visto que esse nome era ruim lá atrás, né? Mas tudo bem. Eles decidiram ficar com o Solidify, porque a Iconics realmente era pior do que Solidify. Eu acho eles lindos, talentosos, entendeu? Eu gosto que a gente tem dois estilos muito diferentes, né? A gente tem o Shade e o Malik, e aí a gente tem o Landon e o Bradley. Eu tava achando muito engraçado quando eles estavam nas cabines, porque, tipo assim, eles não estavam percebendo que ao mesmo tempo eles estavam falando com pessoas muito opostas e, tipo assim, duas duplas muito parecidas. Então eu achei isso muito engraçado. Eu achei que eles tiveram uma melhora muito grande no programa, então eles foram criticados, né, falaram que não estavam conseguindo se conectar com o público, melhoraram nisso. Eu gostei que teve esse negócio da dança, né, que o Landon era péssimo de dança, ele e o Bradley, coitados, eles deram a vida ali pra conseguir fazer movimentos de dança, enquanto o Shade e o Malik estavam assim, ó, a gente nasceu pra isso, né? Então eu gostei que teve esses desafios, né? Até gostaria de ter visto mais desses desafios. Eu acho que a minha performance favorita deles foi a performance da final, que foi Bye Bye Bye, do NSYNC. Eu não tava conseguindo ver esse potencial de boy band pop neles, né? Eles estavam indo pra uma vibe muito mais R&B, soul, né? Que inclusive, agora eu já não me lembro se foi o Liam ou se foi a Kelly, acho que foi o Liam, que falou que eles estavam muito na mesma vibe e não saindo da zona de conforto deles, né? Todos os quatro, eles gostam muito dessa vibe de R&B e soul e coisas assim, então a gente teve muitas performances nessa vibe. Eu acho que combinava com eles, mas foi muito legal ver eles saindo da zona de conforto deles e fazendo uma música bem popzão mesmo. Eu achei que eles arrasaram nessa performance de Bye Bye Bye. Inclusive, fiquei tristíssima que eles perderam, porque eu achei que nessa performance eles brilharam muito. E gostaria, inclusive, de ver mais desse tipo de música deles também. Tipo, eu acho que daria pra eles fazerem uma mistura legal, né? Um R&B com pop, uma coisa meio assim. Eu acho que eles arrasariam, mas eles fizeram performances maravilhosas durante o programa. Eu adorei, achei uma banda super competente, achei eles talentosos, acho que eles têm muito fôlego pra ir longe. Inclusive, estou acompanhando os divos também nas redes sociais, animadíssima pra ver o que vem por aí deles. Poderiam ter escolhido um nome melhor, mas agora estamos todos presos com esse nome terrível que é Solidify, mas vamos em frente, né? Vamos seguir em frente. E aí vamos falar sobre as vencedoras do programa, que vão dar o que falar, que são as Frequency. A Frequency é formada pela Brianna, pela Nori e pela Wenely. Eu confesso que a Nori me irritou um pouco a voz dela em alguns momentos, e ela foi uma pessoa que teve algumas dificuldades ali no programa, né? Tem um momento que ela tá sem voz praticamente, depois de treinar, e óbvio, não é culpa dela, né? Acontece. Enfim, eu achava ela um pouco separada e eu não tava curtindo muito ali aquela dinâmica, mas eu acho que nos dois últimos episódios elas brilharam, elas conseguiram sair ali dessa bagunça que elas estavam antes e falaram, a gente vai atrás, a gente vai conseguir, e aí eu senti que elas conseguiram de fato. Eu acho que a performance delas de Have Mercy foi a melhor performance do programa, tipo assim, elas
arrasaram. Eu assisti, quando acabou, eu assisti de novo, entendeu? Que eu fiquei maluca, tipo, e dá pra ver na cara dos jurados que foi ali que elas ganharam o programa. Tanto o Liam quanto a Kelly, chocadíssimos com algumas notas que elas alcançaram, com a dança, com a coreografia, com tudo. Eu acho que tudo tava... Nossa, assim, e é uma loucura pensar que elas montaram isso em 5 dias, sei lá, 3 dias, não sei quantos dias, em pouquíssimos dias, né? Então, assim, o que essas meninas não conseguiriam fazer com mais tempo, né, de ensaio? Enfim, eu acho maluquice, eu acho que elas arrasaram, elas ganharam um programa ali em Have Mercy, fato, entendeu? Fato. Depois, a performance que elas fizeram, depois disso, elas só cimentaram o que já tava óbvio, né, que elas ganhariam. E eu acho que o fato de que o Season 4 chegou nesse momento e eles tiveram um problema com a música, resolveram trocar a música de última hora, a música foi linda, mas de novo, né, os jurados falaram, foi a melhor performance, eu não achei. Tipo, pra mim, mas é o meu gosto pessoal, novamente, né, eu achei que a performance da Frequency foi a melhor do programa, de longe. E eu senti que a Frequency, ela traz uma coisa que faz diferença num reality show, né, que é você começar em um lugar e você ter uma melhora visível e você chegar num ponto que você não teria feito no começo do programa. Enquanto eu sinto que o Season 4, eles estão ali no mesmo lugar desde o começo, né? Tipo assim, fazendo performances parecidas, músicas parecidas, enfim, uma coisa bem homogênea. Que eu acho que, óbvio, se você tem uma banda e uma qualidade, etc., eu acho que isso também tem o seu mérito. Mas eu acho que pra um reality show você ver uma banda de repente brilhar do nada é uma coisa de maluco, né? Então eu consegui entender a decisão dos juízes de dar a vitória para as Frequency, porém eu tinha certeza absoluta, eu acho que a maior parte das pessoas tinha certeza que quem ganharia o programa era a Season 4, inclusive porque a Kelly falou que ela achava que ela tava ali diante dos vencedores do programa, o que eu também já acho errado. Em vários momentos, em várias situações, os juízes, eles falando desse jeito com o Season 4, como se, tipo, os outros nem tivessem participando da competição. É melhor eliminar todo mundo e dar a vitória pra eles logo de uma vez, né? Eu acho que tem algumas coisas que podem melhorar, né, na dinâmica geral do programa. Eu gostaria de ver mais da interação dos jurados com as bandas, então a gente teve nos últimos episódios um momento do Liam com as boy bands, que eu achei muito legal, né? O Liam, inclusive, falou que eles eram um ponto fraco dele, porque eles eram uma boy band, né? Pro Solidify, quando eles ficaram em terceiro, ele falou, a One Direction também não ganhou o X Factor, né? Então eu achei muito legal que ele teve essa conexão com eles, eu achei que foi super bonito. Ver esses momentos do Liam, né? A morte dele foi uma coisa que eu acho que até hoje eu não consigo processar que isso aconteceu de verdade. Foi extremamente, né, chocante, assustador, devastador. Nossa, eu fiquei muito triste no dia e depois, né, mas assim, foi muito impactante no dia. É aquela coisa, né, você sempre... É uma notícia tão impactante que você sempre vai saber onde você tava quando você ouviu essa notícia pela primeira vez. Então eu achei muito bonito essa última homenagem a ele, né, esse programa que ele participou e que deu pra ver que ele se divertiu, que ele esteve ali presente, né, que ele viu o potencial nessas bandas, que ele ajudou os meninos, que ele conversou com os meninos, que ele teve uma troca genuína ali com os participantes, né, e enfim, né, então eu gostei, eu espero que a série seja renovada pra segunda temporada. Eu vou continuar acompanhando as bandas, né, mas acho que principalmente a Solidify, Midnight Morning e Frequency. Estou acompanhando religiosamente eles, então tô ansiosa pra ver o que eles vão lançar, o que vai acontecer com essas bandas depois. Não dá pra saber, né, então quem sabe daqui a um ano a gente volta e vê aonde que eles estão agora, mas eu tô bastante curiosa. Mas eu achei que foi um formato super legal da Netflix e eu espero que eles continuem com esse formato. Espero que eles mudem algumas coisas, né, melhorem algumas coisas, mas de uma forma geral, achei que foi uma experiência super legal pra uma pessoa que não acompanha reality shows em geral, mas eu gostaria muito de ver uma final ao vivo, acho que isso teria sido incrível. Quero muito saber o que vocês acharam, então deixa aqui pra mim nos comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!